Consegui encaixe com a doutora Valéria, vou levar ele. Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com a doutora Valéria para mais uma live aqui do Terceiro Tempo, Altos da Avenida Paulista. Uma quinta-feira cheia de informações para você, hein? Porque é o seguinte, jogos de Libertadores, muitos classificados definidos, Corinthians jogando esta noite, podendo, quem sabe, até ratificar também uma condição de classificado, mas o grupo do Corinthians está embolado, nós vamos falar sobre isso. Proposta para o Carille, pelo amor de Deus, hein? Acho que o Carille vai vazar. Acho que vai vazar porque é muita grana que está pintando para encher o bolso do Carille, hein? O técnico campeão brasileiro. E paulista também. Tem informação hoje dos esportes olímpicos com o João Antônio de Carvalho, do surf, que também é esporte olímpico, com a Kelly Ferreira, e do automobilismo com o Marcos Micheletti, que está conosco aqui na abertura da nossa live no Facebook do Terceiro Tempo, tá certo? Mais tarde a live editada lá na nossa página no YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV. Inscreva-se lá no nosso canal, acione a sinetinha para receber as notificações também e ter acesso ao conteúdo exclusivo que a redação do Terceiro Tempo prepara para você diariamente, com muito carinho, viu, pessoal? Vamos falar muito de futebol, né, João? Falar muito de Libertadores, mas hoje a gente está recebendo o Marcos Micheletti aqui por um motivo muito especial. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Fran. Dá a mão aqui, senão vai ficar no tem que fazer assim? Tem que fazer assim? Tá bom. Não estou tão acostumado assim. Mas escuta, a notícia da semana no automobilismo é esse negócio do Felipe Massa na Fórmula E, é isso? Pois é, 37 anos, depois de uma ótima e longa carreira na Fórmula 1, né, Frank? O Felipe Massa anunciou nessa semana que vai disputar a quinta temporada da Fórmula E, os carros elétricos. Uma categoria que, olha, os brasileiros vão muito bem, né? Porque em 3 edições completas nós já tivemos 2 títulos de brasileiros, né? O Nelson Piquet ganhou o primeiro, o atual campeão, que é o Lucas de Graça, a 4ª temporada está em curso, e essa 5ª temporada que o Felipe Massa vai participar, vai ser já uma temporada bem diferente. Os carros não só com uma configuração aerodinâmica, aparência bastante diferente, mas também um aspecto de mobilidade desses carros, porque atualmente os carros têm uma autonomia muito baixa, os carros elétricos têm uma autonomia baixa, o que implica eles têm que fazer uma troca de carro, quer dizer, o piloto compete durante um tempo na prova da Fórmula E, quem já acompanha as corridas já viu isso, são circuitos de rua sempre, aí o piloto entra, troca de carro, sai de um carro, entra no outro e termina a prova. Na temporada que o Felipe Massa vai fazer, que vai ser a temporada 2018-2019, é assim que funciona a Fórmula E, né? Começa num ano e termina no outro, os carros já vão ter autonomia integral, ou seja, o piloto faz a corrida todinha com o mesmo equipamento. E essa temporada, quando o Felipe for começar, e essa temporada ela se inicia quando? Ela se inicia no final desse ano, 2018, e vai até 2019. O calendário ainda não está fechado, nós temos 3 etapas restantes ainda na temporada de 2000, nessa temporada atual, Alemanha, Suíça e a rodada dupla final nos Estados Unidos. Os brasileiros estão meio que fora do campeonato desse ano, a coisa não está funcionando muito bem para os brasileiros, o Jean-Éric Vernet é o líder do certame, mas é interessante ver o Massa, vamos ver como é que ele vai se dar nessa nova categoria, um piloto que sempre foi acostumado a correr de monopostos, neste ano de 2018 fez um ensaio aí, um namorinho com a Stock Car, veio competir na corrida de duplas aqui com o Cacá Bueno, gostou bastante, andou muito bem, é um piloto muito tarimbado, muito capacitado. Ninguém consegue ficar fora, né? Não, os caras não conseguem, né? é difícil, né? Você vê os pilotos eles saem da categoria, ou viram chefe de equipe, ou permanecem ali tentando competir em alguma coisa, mas é difícil realmente sair. Você gosta de automobilismo, João? Eu gosto. Eu gosto de, claro, de ver, né, de assistir, é claro, evidentemente, porque não posso ficar competindo por aí, nem tenho grana para isso, né? Eu também não daria assim, certo nisso, porque não é que eu sou ruim de volante, mas eu sou muito medroso. Então eu nunca ultrapassei. Meu carro seria um piloto cauteloso. Meu carro é aquele que tem um preguinho, sabe, assim, no velocímetro. Quando chega no prego, aí você já para. Vamos fazer um desafio de kart um dia? Vamos fazer, a gente filma, grava. Só que é o seguinte, a gente tem que largar, o Marcão tem que largar 2 voltas depois da gente. Eu fiz uma vez com o pessoal da Jovem Pan e eu consegui ficar na honrosa última colocação. Eu perdi para o Everaldo Marques, pessoal amigo da ESPN. O Everaldo Marques é um dos piores motoristas de carro da face da terra.
Mas no kart, como eu tenho medo de correr, de andar um pouco mais rápido, eu acabei ficando em último lugar. Nós vamos tentar levar o Milton, mas vamos ter que fazer uma encomenda especial de capacete. Não tem jeito, né? Ah, não, mas o Everaldo também conseguiu? O EV em Bresta, então, né? Grande abraço para você, grande parceiro, grande jornalista, grande figura. Bom, mas o negócio é o seguinte, o Marcão tá aqui também porque o Marcão tem uma novidade, um presente até pro pessoal. Vamos fazer uma brincadeira aí. É o seguinte, eu queria falar um pouquinho de Copa Truck também. Era a Fórmula Truck, né? Agora de 2 anos para cá, Copa Truck, ela foi dividida em 4 Copas, na verdade. Copa Sul, que já temos um campeão esse ano, que foi o Wellington Cirino. Vamos ter a Copa Sudeste, que vai começar por Interlagos, dia 27 de maio. E olha aqui que eu tenho em mãos, meus caros, Frank e João Antônio de Carvalho. 2 pares de ingresso. Olha Ingressos aí, para a Copa Truck, no dia 27 de maio, em Interlagos. Lembrando o seguinte, nós vamos dar os ingressos, nós vamos responsabilizar pelo transporte, enfim, se você for de São Paulo é muito mais fácil para você estar aqui. E também outro lembrete importante, só crianças a partir de 5 anos de idade, então não adianta levar garotadinha menor do que isso. Dia 27 de maio é um domingo, vai ser uma rodada dupla, corridas no período da tarde, depois do meio-dia, 2 baterias lá em Interlagos. E qual vai ser a possibilidade de você ganhar esses 2 pares de ingressos? Uma sugestão muito legal do Frank, né? Eu achei legal. Coisa que a gente sempre brinca no dia a dia, né? Que você vê, pô, o que é isso aí? Não, isso aí é frase de caminhão. Para-choque de caminhão. Então é o seguinte, pode ser a frase mais criativa, mais engraçada, mais autêntica, mais verdadeira. Cabeça, né? Claro. São 2 pares de ingressos, tá certo? Então assim, aí a gente vai estabelecer aqui entre a gente a frase mais criativa, mais legal, aqui... Vamos fazer assim, uma mais divertida e outra aquela mais pra gente pensar, aquela frase bonita, aquela frase meio de efeito pra, né, pensar pensar na vida? Uma frase mais cabeça. Já deu os critérios aqui papo cabeça e frase engraçada, ok? As 2 melhores a gente vai escolher aqui entre a gente na redação do Portal Terceiro. E aí é o seguinte... A gente encaminha pra você. É só o seguinte, é só você colocar aí nos comentários aí uma frase de caminhão, certo? Que você quiser para... E a gente não vai ler todas, claro, o Frank não vai ler todas, porque a gente sabe que algumas frases de caminhão, elas são impróprias para esse horário. Então essas a gente não vai ler. E pode mandar ao longo do dia, né? Claro, é só colocar nos comentários aqui da nossa live. Não precisa necessariamente ser agora, neste momento. Pode ser durante o dia, você entra lá na live, que ela vai ficar postada lá na nossa página no Facebook. Vai burilando. Claro, vai pesquisando. Coloca aí frase que você achar engraçado, que você achar que vale a pena para... faturar de repente um par de ingressos. Tem até amanhã para isso. É isso aí. E aí na sexta-feira a gente informa, o Marcão volta aqui, na sexta a gente informa quem é que leva esses pares de ingressos para curtir Fórmula Truck. Copa Truck. Copa Truck agora. A Copa Truck by terceiro tempo, tá bom? O Marcão volta aqui com novidades do automobilismo. E olha, uma coisa, hein, dia 27 de maio, que é o dia da Copa Truck lá em Interlagos, que você pode ganhar esses pares de ingressos. No dia seguinte desse domingo, nós vamos falar exatamente da Copa Truck aqui na live, e também porque é um dia super movimentado no automobilismo. Vamos ter Grande Prêmio de Mônaco e vamos ter 500 milhas de Indianápolis. Ou seja, para deixar qualquer fã de automobilismo maluco nesse domingo, dia 27 de maio. É isso aí. Obrigado, Frank. Valeu, Até mais. Obrigado, Tchau, pessoal. Bom, eu estou compartilhando tudo aqui, todos os detalhes aqui enquanto a gente fala, né? Enquanto o Marcos falava aqui também, trazia as informações do Massa na Fórmula E, falava da Copa Truck. Eu estou compartilhando tudo aqui com vocês através do nosso Facebook para que vocês possam ir então participando desta brincadeira que a gente está fazendo para levar você para acompanhar de repente a prova lá da Copa Truck no dia 27 de maio. O bacana que é aqui em São Paulo, né? Todo mundo gosta. É um passeio legal também para a família de fim de semana. Só de ir no autódromo de Interlagos, para quem de repente não conhece, nunca foi em uma corrida, é muito legal. E a Fórmula Truck, que é a Copa Truck, no caso dos caminhões, é um negócio muito interessante, muito legal. Bom, João, quem está em ritmo de Fórmula é o Palmeiras, né? Que venceu o Alianza Lima com o time basicamente reserva, né, daquela equipe que a gente passou ontem. Entrou o Borja no lugar do Johan, né? E teve gente até que estranhou isso, porque ele treinou com o Johan e depois sacou e colocou o Borja, mas ainda bem que colocou, né? Porque o Borja fez os 3 gols da vitória do Palmeiras para a alegria do torcedor do Boca Juniors. E ele explicou bem, o Roger explicou que ele não está nem aí para a seleção colombiana. E como o Borja foi convocado, pode estar na lista final, ainda não é certo isso,
mas como ele foi chamado para a seleção da Colômbia, pelo Pekerman, se ele for chamado realmente para a Copa e for para os treinamentos, o Palmeiras vai ficar sem o Borja. Então o Roger falou, vou espremer o suco dele até ele ir para a Copa do Mundo. Então não tem essa de descansar, vai jogar. E eu também acho outra coisa, porque eu acho que era um jogo, apesar de ser um jogo que era... o Palmeiras vinha de uma derrota, mas era um jogo, mesmo com o time em reserva, para o Palmeiras ganhar, colocar realmente a ordem na casa de novo, e o Borja precisa de gols. Ele precisa, ele é um artilheiro, ele é um atacante. E era um jogo para o Borja, porque o Palmeiras ia ter facilidade, o time do Júnior ia ter que sair. Tinha que sair para tentar a vitória. Nem um empate interessava, sabendo que o Boca ia ganhar do Aliança como ganhou de 5-0. Então, com essa saída do Júnior, ia abrir espaço, o Palmeiras ia ter como colocar a bola no pé do Borja, e aí a moral dele cresce de novo. É um jogador que precisa disso, ele é um jogador que ainda não está tão bem ambientado. A gente nota que ontem mesmo ele não comemorou, disse que foi porque torcia pelo Júnior, mas a gente sabe que ele ainda está meio na bronca com alguma parte da torcida, mas o Palmeiras fez a parte dele, e além do Borja, destaca também o Guerra, né? Belíssima atuação. Eu acho que o Lucas Lima está vendo aos pouquinhos a sua ida para o banco muito mais perto. Bom, com este resultado o Palmeiras foi a 16 e aí confirmou a melhor campanha na primeira fase. Agora ninguém mais chega, né, João? Mas é um problema, né? A gente está conversando isso na redação, que muita coisa que acontece não vem no momento certo, né? O Palmeiras, tudo bem, ele vai ter a vantagem. Qual a vantagem do Palmeiras? Vai sempre jogar como mandante a partir da próxima fase. Oitavas, quartas, semifinal e final, o Palmeiras joga como mandante. Mas é a única vantagem. Antes, a gente tinha o primeiro jogando contra o 16º, o pior segundo colocado. O que também não quer dizer muita coisa. A gente chegou a ter ano que o primeiro colocado acabou sendo eliminado pelo 16º. Não é que isso é garantia de classificação. Mas esse ano isso não ocorre. Então o Palmeiras está arriscado aí a pegar ou o Boca, ou o Flamengo, ou o River Plate, ou o próprio Corinthians, se não ficar em primeiro no grupo dele. Então, quer dizer, nesse ponto não levou muita vantagem para o Palmeiras ficar em primeiro. Só mais pela performance mesmo, né? E pelo fato, por exemplo, assim, no mínimo curioso, o Palmeiras fez a melhor campanha, porque ninguém pode chegar mais, utilizando em 2 partidas, pelo menos, uma equipe reserva. Exatamente. Fez isso contra o Aliança lá jogando fora, fez isso na partida desta quarta-feira, tinha ali Dudu, Borja, o William que vira e mexe é titular, o Fernando Praz, que você pode considerar tão titular quanto, mas assim, mostra que de fato existe um elenco forte. E talvez, e aí na Libertadores é diferente, o clima é diferente. Você lembra que o Palmeiras jogou com um time reserva no Campeonato Paulista, uma partida, e acabou perdendo. O time foi mal, o time foi apático, porque naquela oportunidade talvez os jogadores não tivessem sentido que era um jogo importante. Não estou falando que jogaram de corpo mole, não é isso, mas tem realmente, existem jogos que você tem mais concentração, isso é claro, em qualquer setor aí da atividade. E aí, na Libertadores é diferente. E até por isso mesmo, porque na Libertadores, você fazendo um bom papel, você abre o olho do técnico. De repente, como foi o Oran no último jogo, o Johan no último jogo, o Guerra nessa partida. Então, de repente, coloca a minhoca na cabeça do técnico. Então, eu acho isso interessante em jogo que, para mim, o Borja, a partir de agora, é o maior artilheiro do Brasil. Opa, como assim? Explica isso aí, porque o Arthur tá na frente, né? O Arthur do Ceará, o Arthur, Gustavo. Na verdade, o Neto. Tem 2 estatísticas que falam em artilheiros da Série A. E aí o Arthur tem 17, o Neilton tem 15 e o Borja agora tem 14. E no geral, o Gustavo tem 19 e o Neto Baiano tem 18. Jogou no Palmeiras, né, o Neto Baiano? Só que é o seguinte, olha os gols que o Borja fez. Eu acho que tem peso para gol. Não tem jeito de você falar, o simplista vai falar, não, é um número frio. Só que eu vou analisar de outra forma. Eu vou analisar o peso. Ele fez algum gol que valeu 2, por exemplo? Eu acho que fez gol que valeu 3. Eu acho que Libertadores da América, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil vale 3. E aí num campeonato regional vale 2 se você fizer contra um time que é grande também, e aí umzinho aí para aqueles jogos menos importantes. O Borja tem 6 gols na Libertadores, 1 na Copa do Brasil, que foi contra o América Mineiro, e no Paulista, dos 7 gols dele, 1 foi contra o Corinthians, 1 contra o São Paulo e 1 contra o Santos. Quer dizer, eu tiro 3 gols aí do Borja,
4, 2 contra o Fluminense, 1 contra o Mirassol e 1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Está muito acima dos demais. O Arthur, por exemplo, fez 11 no Campeonato Cearense, 5 na Copa do Nordeste, que é 2 contra o CSA, 1 contra o CRB e 2 contra o Salgueiro, e mais 1 na Copa do Brasil contra o Londrina. Você pode colocar até um peso 2 aí contra a Londrina. A Série A não fez nenhum ainda, o Arthur? Nenhum. O Palmeiras está contratando. E o Neilton tem 1 no Brasileiro na Série A contra o Fluminense, 6 na Copa do Brasil, então por isso que eu acho que o Neilton é o segundo artilheiro do Brasil. Porque ele fez 1 no Brasileiro contra o Flu, 6 na Copa do Brasil, sendo 2 no Inter, 1 no Atlético Paranaense e 3 no Bragantino, que está na Série C, e aí 3 na Copa do Nordeste e 5 no Baiano. Mas mesmo assim, o peso dos gols do Neilton é maior até do que o peso dos gols do Arthur. E os outros dois, o Gustavo fez 16 no Cearense e 3 na Série B também. E o Neto Baiano, ele tem 9 no Alagoano, 5 na Copa do Nordeste, 2 na Copa do Brasil e 2 na Série B. Vejo que o Neto Baiano tem até mais peso também até que o Gustavo. Então, proporcionalmente para João Antônio de Carvalho, proporcionalmente para o Borja é o artilheiro do Brasil. Da temporada, né? Tem sua lógica, né? Mas sabe como é que é, né? Gol é gol, já diria Túlio Maravilha, né? Tem até gol do Exército, gol do Colégio aí computado. Bom. Aí se contasse os gols que eu marcava no terrão lá na frente da minha casa, eu tenho 3 mil. Bom, no outro jogo da noite da quarta-feira, o Flamengo venceu o Emelec por 2-0, o grupo 4, 2 gols do Everton Ribeiro, e aí, é claro, confirmou também a classificação para a próxima fase e entra para a última rodada dentro daquele cenário que a gente já falava, né? De ir para a disputa com o River lá em Nunes pelo primeiro lugar da chave. Só que o River joga pelo empate, tem 11 pontos contra 9, mas o Flamengo cresceu de novo. O Flamengo está em crescimento e o ressurgimento do Everton Ribeiro é importante para o Flamengo. Porque o Flamengo tem Paquetá em boa fase, tem o Vinícius Júnior, e agora o Everton Ribeiro voltando a jogar bem, é mais uma opção para o treinador do Flamengo. Tem também o Diego. Então o Flamengo tem um time, eu repito, não é um elenco fabuloso, mas é um time que é muito bom. E o Flamengo ontem teve um recorde de desarmes no jogo contra a equipe do Emelec. O Emelec jogo fechadinho, né? Tá em crise e tudo mais. O Flamengo conseguiu fazer 34 desarmes no jogo. Um recorde da temporada, e 7 deles o Cuéllar, que foi um dos melhores em campo. Então o Flamengo está num caminho legal. O Flamengo é um time que é um adversário perigosíssimo, por exemplo, para um Grêmio e para um Palmeiras, se ele ficar em segundo lugar. Claro. Bom, hoje nós teremos sequência aí na semana de Libertadores, com mais 4 partidas, 2 do grupo 3 e 2 do grupo 7. O grupo 3 é o grupo do Libertad, que já está classificado, e o João tem chamado a atenção, o confronto é contra o Tucumã precisa de um empate para pelo menos garantir também a vaga dele na próxima fase. O outro jogo desta chave é entre o Peñarol e o The Strongest. O Peñarol tem 6 pontos ganhos, ainda sonha com alguma coisa, mas aí precisaria da vitória do Libertad e tirar saldo, né? Exatamente, ele tem que ganhar do The Strongest, mas aí ele já tira o saldo. Se ele ganhar e o Tucumã perder, o Peñarol já ultrapassa. Então o Tucumã tem que realmente empatar o jogo. Se ele perder e o Peñarol ganhar, ele vai para terceiro. Bom, e no grupo 7, as partidas das 9h30 da noite, Milionários e Independente. O Milionários é o último colocado desta chave, o Independente é vice-líder com 6, mas todo mundo ainda tem chance neste grupo, que é o grupo do Corinthians. O Corinthians joga na Venezuela contra o Deportivo Lara. O Corinthians tem 7 pontos ganhos, o Lara 6. As 2 partidas que fez em casa, a equipe do Deportivo Lara venceu, João Antônio. O Corinthians entra sempre como favorito contra essas equipes menores, mas tem que tomar cuidado. São 3 cuidados que o Corinthians tem que tomar. O primeiro deles é o campo. O campo é ruim e irregular, então isso dificulta muito para um time que toca a bola como o Corinthians. Já o Lara é um time que joga mais em velocidade, principalmente pelo setor direito. Onde ele procura jogar mais. O Lara joga mais pelo setor direito, por isso o Sid Clay tem que também ter uma cobertura boa por lá. O Corinthians sabe fazer isso bem, o Romero ajuda na marcação e o volante que cai por lá também acaba ajudando. O Gabriel costuma ficar pela direita e o Michael é que fica pela esquerda. Geralmente é isso que o Corinthians faz. E tem 2 jogadores que são importantes. O camisa número 10, que é o jogador Ramírez,
Esse é o armador de tudo. Eu estava até revendo os gols que o Lara fez na competição, no 1-0 contra o Independiente, no 2-1 contra o Milionários. O Lara ele foi responsável pelos 3 gols. Ele começou a jogada com 2 dribles curtos, que resultou no gol da vitória contra a equipe do Independiente. E no outro jogo, ele deu o passe para o primeiro gol e sofreu o pênalti para o segundo. E tomar cuidado com o Sierra, camisa 14, que é o centroavante, que fez todos esses 3 gols. Então é a dupla para o Corinthians ficar de olho. O camisa número 10 do time, que é o Ramírez, e o 14, que é o Sierra. Nome de jogador chileno que jogou no São Paulo. Isso. Mas esse Sierra é o Ramírez oportunista. é nome de peruano que jogou no Corinthians. O Ramírez é o habilidoso do time e o Sierra é oportunista. Ele é canhoto. É o jogador que o Corinthians tem que ficar de olho, que a bola sobrou na área, ele sabe fazer gol. Bom, ó, a gente está falando do Corinthians aqui, mas tem um assunto muito importante do Corinthians para hoje. Só mandar um abraço aqui então para o Wellington Penha, que disse que vai ser hoje 2-0 para o Corinthians. O Jarba Sobreira, que é corintiano também, manda um vai Corinthians também. O Eliésio Costa, lembra que o Paysandu foi campeão da Copa Verde, vamos falar daqui a pouquinho do jogo, né? Empate por 1-1 com o Atlético do Espírito Santo, mas pô, já está falado. Saudações aí para a galera do Bicolor, né? O Papão da Curuzu, que é bicampeão na realidade da Copa Verde. Mais um assunto lá no Corinthians hoje, o João Antônio, essa proposta que chegou para o Carille, do Al Hilal da Arábia Saudita, uma grana preta, um negócio pesado realmente, e o Carille, que já rejeitou tantas ofertas aí, tantas consultas, parece que existe agora uma tendência para que ele saia, para que ele aceite. A definição deve ocorrer até o início já da próxima semana. Olha, Frank, eu sinceramente, eu acho que não tem como segurar um profissional quando a proposta é desse nível e é do futebol árabe. Não tem como. Porque o Carille é um técnico que está começando. Claro que ele podia ficar no Brasil, claro que tem muita gente até colocando o carro na frente dos bois, falando que ele poderia ser o futuro técnico da seleção no lugar do Tite. Eu acho isso muito arriscado, porque ele tem feito um grande trabalho no Corinthians, mas é o time da casa dele, ele não passou por outras equipes. Então, eu não sei, eu acho que o Carille, se ficasse no Corinthians e recusasse essa proposta, seria pensando nisso. Mas eu acho que seria um pensamento muito elevado. Não estou falando ele, mas... Até porque nem a seleção vai pagar o que o Al Hilal está oferecendo. Não, isso sem dúvida nenhuma. Mas se ele tivesse uma certeza, de repente, que já fui consultado, o Tite conversar com ele, falou, eu não vou ficar, já indiquei, tem possibilidade, já conversei com a diretoria da CBF e tudo mais, eu acho que aí isso poderia impedir o Carille de sair com uma proposta dessas. Agora, fora isso, ele tem que cuidar do pé de meia dele. Tem jeito. Os principais técnicos do país foram trabalhar nesses mercados. O Luxemburgo trabalhou por lá, o Felipão trabalhou por lá, Minelli trabalhou por lá, Candinho trabalhou por lá, o Leão trabalhou por lá, trabalhou no Japão, mas mais ou menos o dinheiro era mais ou menos naquela época muito parecido, que o Japão pagava bem. Então não dá. Se tiver proposta desse nível, eu acho que ele sai. Agora, o que é importante da gente pensar e projetar, o que é que pode significar para o Corinthians, tecnicamente, taticamente, não ter o Carille a partir da próxima semana? Perde muito, porque a gente viu que recentemente o Corinthians tentou aí o Oswaldo, o Corinthians tentou outros técnicos e Cristóvão, e não conseguiram fazer absolutamente nada do que o Tite tinha feito, e o Carille, quando entrou de volta, ele conseguiu consertar o que os outros tinham colocado de forma equivocada. Então, eu acho que é difícil. A gente não tem hoje grandes técnicos no mercado, a gente tem os medalhões de sempre. Aí, daqui a pouco, vem o nome de Cuca de novo, vem o do Luxemburgo, que sempre aparece. Eu gosto muito dele, mas eu acho que o Luxemburgo está muito atrasado hoje em dia, porque faz muito tempo que ele não trabalha, mas ele tem um lobby fortíssimo, né, na imprensa. Então, caiu um técnico, já se fala no Luxemburgo. Ainda agora o Roger foi criticado pela derrota para o Corinthians, muita gente já falou no Luxemburgo, no Palmeiras também. Eu acho complicado, mas se a proposta existir mesmo e for muito alta, eu não sei, eu acho que é difícil você recusar, até porque se o Carille, de repente, futebol é assim, se ele perde pro Lara hoje, cara de ser eliminado na última rodada, daqui a pouco ele fica também na corda bamba.
Aí, E o e técnico aí, sabe e aí não disso. aparece nem essas ofertas. Não, aí não aparece mais. O Corinthians é eliminado da Libertadores. Vamos colocar o pior quadro possível. O Corinthians perde hoje do Lara, que já ganhou de 2 grandes, ganhou do Independiente, não é um resultado totalmente impossível de acontecer. Aí chega na última rodada contra o Milionários, tropeça, empata, o grupo está embolado e ele está eliminado. Vão cair em cima do Caribe. E aí não vai ser demitido, mas já começa a ficar com a situação, com o seu trabalho também sendo criticado e sendo colocado em prova, como o Roger aconteceu naquele clássico contra o Corinthians. Então, não dá para segurar. Uma proposta boa dessa, o cara vai embora. E olha, o negócio é forte. O negócio chegou lá para a diretoria do Corinthians, a proposta da Arábia Saudita, e acho que vai ser difícil mesmo dele segurar. A tendência neste momento é que o Carille deixe o Corinthians e já para os próximos dias aí. É muito ruim, mas é um momento bom até. Momento bom. Bom que eu falo, e principalmente dependendo do jogo de hoje. Principalmente dependendo do jogo de hoje. Porque o Corinthians está muito bem no Campeonato Brasileiro, se classificou para a próxima etapa da Copa do Brasil, que vai ser só depois da Copa do Mundo, né? Vem aí a parada para a Copa. Tem alguns jogos ainda do Brasileiro, mas o Corinthians está lá em cima. Então, se ele tiver que sair, que seja agora. Porque aí dá tempo do Corinthians pensar com calma no profissional, 2, 3 dias, fazer contatos, e trazer um técnico que vai tentar fazer o seu trabalho para ter um período que vai conseguir se aclimatar ao time, o time se aclimatar a ele, até a volta da Copa do Mundo, para retomar a caminhada nessas competições. Então, se tiver que sair, até dependendo do jogo de hoje, porque se o Corinthians ganhar hoje do Lara, está classificado. Então aí, se tiver que sair, a proposta for essa que você fala mesmo, então não vai ter como segurar. Se ele tiver que sair, que saia agora, porque o Corinthians tem um tempinho para se organizar. Muito bem, João. Olha, Sérgio Ruiz Cota disse que está faltando atacante bom no Brasil, só tem perna de pau. Rafael Queiroz disse que vai ser 2-1 para o Timão hoje. Edinaldo Melo mandando um abraço para a gente. E o Rafael Lima disse que acha que é bom o Carille ir para ter um pouquinho de experiência lá fora também. E o Edinaldo está pedindo para a gente mandar um parabéns para Elisângela aqui. Parabéns, viu, Elisângela? Pressuponho que seja seu aniversário. Parabéns, tudo de bom, tá bom? É isso mesmo, ela está completando anos hoje. Ele mandou depois uma outra mensagem. Milane Ronaldo, Antônio Pada Iponema, grande abraço para vocês também. Copa do Brasil, hein? A caçapa cantada. O Atlético Mineiro empatou com a Chape, perdeu nos pênaltis. E nem o São Vitor foi capaz de dar jeito com o Roger Guedes também batendo uma cobrança, né? Aí ficou difícil. 4-3 para a Chape nos pênaltis, a Chape avança às quartas de final e o Atlético Mineiro, que deu uma menosprezada monstro na Sul-Americana, está sem Sul-Americana e sem Copa do Brasil, João Antônio. E isso causa uma pressão muito grande no comando técnico, que já é jovem, né, do Atlético Mineiro, né? Aí sobra tudo pro Mineiro. Sobra tudo pro técnico claro, eu não sei, mas claro que quando a gente tem uma comissão técnica, normalmente a comissão técnica ela conversa com a diretoria para fazer alguma coisa, ou com o diretor de futebol. Então, não dá para colocar a culpa nele de ter colocado o time misto contra o São Lourenço. Eu critiquei muito naquela época, porque o Atlético tinha jogado num sábado e podia muito bem ter jogado com o time completo na Sul-Americana. Desdenhou a Sul-Americana, que é uma competição internacional, é uma competição que vai ter a entrada agora dos times da Libertadores, mas são times que ficaram em terceiro do grupo, não são times que assustem muito, por exemplo, o grupo do Palmeiras vai, o Júnior Barranquilla, para a Copa Sul-Americana. Você acha que o Júnior assusta? Não assusta. Então, se a gente pegar todos os grupos aqui, o grupo do Cruzeiro, o Cruzeiro classificando, vai a Universidade de Chile, ele tomou pancada em tudo quanto é lado também, então também não assusta. Então o Atlético Mineiro perdeu a chance de ficar numa competição muito mais fácil de ser conquistada. Pensando aí também na Copa do Brasil, que todo mundo está de olho no din-din. Só que aí, abriu o zoião muito, foi eliminado para a Chape, que está crescendo demais. Até brincava
em relação à Chape, que jogar com o Márcio Araújo e o Amaral é duro um time conseguir sair com a bola, né? Mas a Chape cresceu muito nos últimos jogos. É um time que quando você pensa que não vai, renasce das cinzas, né? Um negócio impressionante que acontece com a Chapecoense, mas parabéns pelo que vem fazendo de novo na temporada. Parabéns pelo Kleina, que começou a receber também umas críticas lá e conseguiu recuperar o time. Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 2, ó o Atlético Paranaense aí também. Os Atléticos, hein? 7º jogo sem vitória, equipe muito elogiada aí no começo da competição por conta do sistema de jogo, mas aí, ó, 4 derrotas, 3 derrotas em casa, os últimos 3 jogos, né? Algo estranho, hein? 7 jogos e de novo fez 1-0 e perdeu de virada no segundo tempo. O que se fala é que o Atlético está perdendo muitos jogos no segundo tempo, de virada, tomando gols, que parece que o preparo físico não estaria dos melhores. O Carleto falou que não é nada disso, elogiou o Fernando Diniz, só que não adianta o jogador elogiar, falou até na entrevista que os jogadores do Atlético Paranaense sabiam até a cor da cueca dos jogadores do Cruzeiro, de tanto que o Fernando Diniz é detalhista. Mas não precisava saber disso, precisava saber do futebol, né, do time. Perdeu 7 jogos sem vencer, a batata tá assando do Fernando Diniz. A última vitória foi aquela goleada sobre a Chape na primeira rodada da Série A. E parece que os adversários já começaram a aprender a jogar no campo sintético. Parece, porque o Atlético no ano passado perdeu parece que um jogo só, ou não ganhou um jogo no seu estádio. E agora já são 3 derrotas seguidas. Então parece que a novidade não foi absorvida logo de cara, mas agora já foi. Pois é, então pressão para cima do Fernando Diniz. E hoje, 7h15, tem Luverdense e Santos, mas aí tranquilo pro Santos já era. 5-1, o Santos vai com o time misto, time reserva, dando oportunidades para garotos, o Arthur Gomes, Yuri, tem o Yuri Alberto. Eu acho que tá certo o Jair, tem que dar rodagem para esses jogadores, porque o Campeonato Brasileiro é longo e claro que o time vai ter problemas de contusão, de expulsão, e o Santos tem uma garotada muito boa. Com a entrada do Vitor Bueno no meio campo já acertou um pouquinho mais aquele setor, ainda não é o que eu imaginava, o Vitor Bueno ainda não é aquele armador, aquele cara que a gente pode confiar de segurar a bola, de fazer lançamento, mas já é melhor do que Jamota, que Cittadini, que o Vecchio, então já começou a acertar. Não que ele jogue hoje, porque hoje é time suplente, é time misto, mas já começou a acertar um pouquinho. Acho que o Santos vai brigar de novo por Libertadores. E vai avançar, né? Vai mais uma aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem destaque olímpico, João? O voleibol, ontem, seguindo a Liga das Nações, né, que é o antigo Grand Prix feminino, o Brasil sofreu um pouquinho no começo, mas ganhou do Japão, 3-1. Foi a primeira vitória, o Brasil tinha perdido da Alemanha 3-1, ontem ganhou do Japão 3-1. A Liga das Nações feminina, a Tandara fez 25 pontos, foi a pontuadora do Brasil. Hoje, fechando esse primeiro triangular, o Brasil joga contra a Sérvia, jogo difícil, é um teste muito bom, porque a Sérvia ganhou os 2 jogos. E de 3-0, ganhou do Japão 3-0 e ganhou da Alemanha ontem 3-0, a Alemanha que tinha batido o Brasil. Então é o jogo para se ver como é que está o nível desse time aí do Zé Roberto Guimarães. E no masculino hoje tem o segundo amistoso entre Brasil e China, lá em Taubaté, no interior de São Paulo. O Brasil ganhou o primeiro 3-1. Boa, João. Vamos aqui no encerramento da nossa live aqui saber se a Kelly Ferreira vem ou não para falar do surf, né? Ela já está escalada, mas é claro que tem as funções dela também aí no escritório. Tem 2 né, brasileiros ainda que continuam, que seguem, né, que passaram pelas quartas de final. E no feminino ontem, a Tatiana Weston Webb, que é a musa, 19 anos, ela que é havaiana, ela perdeu nas semifinais, acabou ficando fora, mas mesmo assim, só de chegar nas semifinais ela vai ganhar uma pontuação muito boa, vai continuar lá em cima, entre as primeiras do circuito mundial. Ela que nasceu em Porto Alegre, mas sua mãe é brasileira, o seu pai é havaiano, e ela decidiu agora por disputar pelo Brasil, porque temos Jogos Olímpicos em 2020 e ela vai estar na briga aí para disputar. O Fábio Sartorelli diz o seguinte, está pedindo aqui para você falar um pouquinho da atuação do Praz ontem. Ele manda aqui: um Praz é monstro. O Praz é demais, né? O Praz é um baita goleiro. Ele pegou um pênalti, e não foi um pênalti tão fácil, o jogador não bateu fraco, bateu a meia força, ele foi bem, e o interessante é que ele bateu e ele já segurou o corpo com o outro braço para que a bola não escapasse no rebote. E fez 3 defesas excepcionais, né? O Palmeiras está muito bem servido de goleiro, né? Só que, claro, a gente sabe que o Praz já tem uma certa idade. 39, mais um ano aí, de repente. O Jailson também não é novinho.
E talvez por isso o Palmeiras investiu no Everton, mas foi uma contratação que foi ruim para o próprio Everton. Porque Para o quando momento, talvez ela tenha sido inapropriada, né? Inapropriada porque ele perdeu a chance de brigar pela seleção e jogou um jogo no ano até agora. Então, Ô João, dá para falar do auxiliar número 2 da partida de ontem? Porque o gol do Theo Gutierrez ele estava impedido. está impedido. O lance que ele marcou o pênalti, para mim, por si só, o pênalti era duvidoso. E o Thiará, quando ele recebeu a bola, ele estava adiantado com relação à zaga do Palmeiras, ele estava impedido também. E esse cara, ele vai para a Copa do Mundo, entendeu? E ele, assim, ele fez umas marcações esdrúxulas. Mas... E, aliás, é o trio Paraguai que vai para a Copa do Mundo. Mas o Paraguai também, a gente já teve cada árbitro paraguaio na história, né? Não dá para falar. É mais do mesmo, mais do mesmo. O Paraguai, nem o uísque é bom. Bom, e nós vamos ter que... cuidado com o Romero, hein? Nós vamos ter que aturar os caras na Copa do Mundo, João. Valeu, João de Carvalho, ele volta amanhã para falar mais de futebol. Agora aquele Bruna já... Vou sair num tubo aqui. É isso aí. Kelly Bruna já está por aqui, também conhecido como Kelly Ferreira. Aloha para ela. Está chegando para falar da etapa do Mundial de Surf que está sendo disputada em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, né, Kelly? Pois é, já terminou a disputa, sabia? A feminina, né? Pois é, já tinha te falado, né? Você falou na redação, mas e aí, como é que foi? Terminou a disputa para as meninas e a Stephanie Gilmore, a Alce, acabou vencendo aqui no Rio de Janeiro. Não, a Gilmore Girl. Vamos voltar aqui. Vou começar de novo. Quem sabe Como sabe. se nada. E a Stephanie gostou, Gilmore venceu essa etapa no Rio de Janeiro. Dessa vez tínhamos duas brasileiras dentro da água, o que é bem raro, já que a Silvana Lima competia pelo Brasil há muito tempo, e agora a Tatiana Westweb acabou se naturalizando brasileira justamente para tentar competir nos Jogos Olímpicos. Ela, que é meio gaúcha, meio havaiana, disputou as quartas de final junto com a Silvana e desbancou a Silvio, a cearense, por 10,73 de diferença. Uau. Já na semifinal, a nossa gaúcha mandou bem, foi bem acirrada a disputa, mas acabou perdendo para a Lake Peterson dos Estados Unidos. A Lake foi para a final junto com a Stephanie Gilmore e deu a alça. Stephanie Gilmore, campeã em Saquarema, e por enquanto estamos aguardando então a decisão a partir das quartas de final da etapa masculina, na qual temos Hoje eles estão 4. tranquilos? Temos Lay Day hoje, o mar tá meio flat, não vai rolar muita onda por lá, então não teremos competição. Essa competição vai até o dia 20, então a organização tem que ver como vai se organizar, se vai colocar o pessoal na água com umas ondas não tão boas, se vai mandar eles lá pra Barrinha, porque como tem muito isso, né, precisa esperar as ondas, a etapa ela é disputada em Saquarema, mas sempre tem aquele plano B. Então, se realmente não tiver jeito sem Saquarema, manda pra Barrinha. Eu acho que vai rolar Saquarema, pelo que eu tava vendo aqueles gurus de surf. Sei. Vamos ter ondas um pouquinho maiores a partir de amanhã. Quem sabe isso já não se defina amanhã Quais de são os manhã. 4 brasileiros que estão ainda na disputa, nas quartas de final? O seu Filipinho, o Medina, Iago Dora e o Michael Rodrigues. É bem possível que tenhamos brasileiro, pelo menos na semifinal, porque os outros não são tão conhecidos assim, os outros que estão na disputa não fazem páreo, tanto, principalmente para o Filipinho e para o Medina. A bateria do Medina contra o Wade Carmichael é bem boa, dá para o Medina avançar na competição e é o que tudo indica que vai acontecer. Só que o Dylan Wilson também está na briga, ele que veste a lycra amarela, por enquanto é o líder do ranking mundial e surfa muito, tem também. E ele a bateria dele é contra quem? Contra o Filipinho. Contra o Filipinho? Não tem problema não, Filipinho, arrebenta, meu garoto. Aí, ó, só porque eu falei que talvez pudesse levar até o fim de semana, tá vendo? Já enrolaram hoje já não foram pra água, já deram um dia de descanso pra rapaziada. Tem que esperar o mar melhorar um pouco, a próxima, mas hoje não tem mais chance não, a próxima chamada tá marcada pra amanhã, às 6h45 da manhã, horário que o Frank já vai estar, né, apostos, acompanhando. Estarei acompanhando e a Kelly vai estar aqui também para trazer as informações da etapa do Mundial de Surf aqui de Saquarema para você que acompanha a gente no Facebook do Terceiro Tempo, tá bom? Obrigado, Kelly. Aloha. Valeu! E até amanhã, pessoal. Tchau!